Fala galera dos terceiros anos, tudo bem, tranquilos? Eu estou bem. Aumentem a velocidade do vídeo e vamos dar continuidade ao nosso estudo de juros compostos. Nós começamos a estudar juros compostos, eu passei uma atividade para vocês, mas nessa atividade nós abordamos apenas dois casos, que eram os casos em que o exercício quer que você encontre o montante. E o outro exercício ele pedia para você encontrar os juros. Hoje eu vou mostrar para vocês outras situações em que o exercício quer que você encontre o capital, onde ele vai querer que você encontre a taxa e aonde ele vai querer que você encontre o tempo. Então, o foco da aula hoje é vermos esse tipo de questão. Então, eu vou responder 3 questões para vocês, cada uma delas pedindo coisas diferentes para a gente encontrar. Só revisando um pouco da aula anterior, se o exercício quer que você encontre o montante em juros compostos, você pode utilizar essa fórmula e pode utilizar essa daqui. Geralmente a gente usa essa. Tudo vai depender dos dados que o exercício te deu. Se o exercício quer que você encontre os juros, você vai ter que usar essa fórmula de baixo. Mas geralmente fica faltando uma informação. Aí primeiro você vai ter que obter essa informação nessa fórmula para depois usar essa. Por exemplo, vamos supor que ele quer que você encontre os juros. Aí ele te deu o capital, mas não te deu o montante. Aí o que você vai ter que fazer? Você vai ter que encontrar o montante por meio dessa fórmula para depois você poder usar essa para encontrar os juros. É a mesma coisa se ele não te fornecer o capital. Aí você vai ter que encontrar o capital por meio dessa fórmula para depois poder usar essa para encontrar os juros. Mas enfim. Então, hoje a gente vai ver, nós veremos como que faz para encontrar o capital em exercícios de juros compostos. Então vamos lá. Eu vou digitar uma questão aqui. Essa questão eu já passei ela para o nono B. Então, esse vídeo aqui ele vai servir em parte como uma correção nessa primeira parte aqui para o nono B. Mas enfim, isso é irrelevante. Vamos lá. Bom, galera, essa aí é a questão que nós vamos resolver agora. Então, olha só, vamos interpretar esse exercício. Eu tô falando baixo porque tá de madrugada agora. Determine determinado capital gerou após 24 meses um montante de 15 mil reais. Sabendo que a taxa de juros é de 2% ao mês, determine o valor desse capital. Então, ó,
determine o valor desse capital. Então, o exercício quer encontrar um capital. Então, uma pessoa deixou um dinheiro, por exemplo, na poupança, durante 24 meses. E a cada mês, esse dinheiro aumentava em 2%. Esse capital aumentava em 2% a cada mês. Depois dos 24 meses, esse dinheiro passou a ser 15 mil. Aí o exercício pergunta qual era esse dinheiro inicial que a pessoa tinha colocado lá na poupança para ele se transformar em 15 mil depois de 24 meses. Então é isso que o exercício quer que você encontre. Então o tempo foi 24 meses. O montante, o montante foi 15 mil. E a taxa foi 2% ao mês. Observe que aqui ó, está com a mesma unidade, então a gente não precisa converter nada. Bom, galera, e aqui é o seguinte. Nós temos duas fórmulas que podem ser utilizadas para encontrar o capital. Pode ser essa fórmula aqui e também pode ser essa fórmula aqui. Qual das duas é mais interessante a gente usar? É mais interessante usar a primeira, porque na de baixo a gente precisa conhecer os juros. E o exercício não falou nada de juros aqui para a gente. Então nós vamos utilizar essa daqui de cima. Então deixa eu apagar isso aqui. Então vamos lá. O montante é 15 mil. Vou colocar isso aqui embaixo. 15 mil. O capital, eu não sei, eu vou repetir a letra C. Se você quiser colocar uma outra letra aqui, pode também. Você pode chamar de X, de Y, tanto faz. Aí, que multiplica 1 mais a taxa. 2% é a mesma coisa que 0,02. E aqui, 24. Esse exercício aqui, galera, é extremamente difícil de fazer ele sem calculadora. Porque pensa bem, ó, 1 mais 0,02 é 1,02. Aí isso aqui está elevado a 24. Elevado a 24, você vai ter que multiplicar esse número aqui por ele mesmo 24 vezes. Então daria um trabalho assim enorme. Então nós vamos usar a calculadora. Então, o primeiro passo aqui, galera, é eliminar esse parênteses, tá? Vamos resolver ele. Deixa eu colocar a calculadora aqui na tela, só um momento. Bom, então vamos lá. Vai ficar abre parênteses, 1 mais 0,02, fecha parênteses.
elevado a 24. Deu esse número gigantesco aí. E eu vou pegar aqui, ó, 3 casas depois da vírgula, eu acho que já é o suficiente. Como o número que vem em seguida é o 4, e ele é menor do que 5, não tem como eu aumentar esse 8 para 9, então vai ficar 1608 mesmo. Quer dizer, 1,608. Então é isso aí. Então, deixa eu tirar a calculadora aqui. Vai ficar 15.000 igual ao capital que multiplica 1,608. Aí, galera, como a gente quer encontrar o C, que é o capital, a gente tem que deixar ele isolado. Para deixar ele isolado, tem que tirar esse número daqui, ó, e passar para lá. Como esse número está multiplicando o C, eu só posso passar ele dividindo. Então, vou passar ele dividindo. Vai ficar 15.000 dividido por 1,608. Aí vamos usar a calculadora de novo. Questão daria trabalho para fazer. Então vai ficar 15.000 dividido por 1,608. Então deu 9.328,35 ou 36, né? Se eu for pegar duas casas depois da... Vou colocar 3 casas depois da vírgula, fica melhor. Vai ficar... Capital é igual 9.328,500... Não, 358. Beleza, galera. Então esse foi o capital que a pessoa aplicou para que gerasse, depois de 2 anos, um montante de 15 mil reais. Beleza? Aí assim, teve alunos, eu vi lá, a Jasmine fez, e uma outra aluna que eu esqueci o nome, acho que tinha Júlia no nome dela, ela fez também. Assim, na questão da Jasmine, que é uma excelente aluna, ela fez lá, ficou certo, mas eu acho que ficou um pouco diferente aqui, porque ela usou todos os números dessa conta aqui, ó. Eu peguei só 3 casas depois, ela usou todos. E ela não errou por isso. É igual eu falo, quanto mais casas tiver depois da vírgula, mais precisa é a sua resposta. Beleza? Pessoal, ainda sobre essa questão aí, a gente também poderia ter isolado o capital antes de substituir os dados. Por exemplo, a gente primeiro colocou os dados na fórmula para depois isolar o C. Mas se você quisesse ter feito isso antes, você já poderia. Ó. Era só você pegar isso daqui e passar dividindo. Então a sua fórmula ficaria assim. Aí a partir daqui você colocava o montante aqui, a taxa aqui, o tempo aqui e resolvia a conta normal. Ok? Mas vamos agora fazer essa questão aqui de cima. Bom, pessoal, vamos lá. Então, um capital de 5 mil aplicado durante 1 ano e meio produziu um montante de 11 mil reais. Determine a taxa de juros dessa aplicação. Esse exercício aqui é de juros compostos. Ele não fala aqui, mas ele é um exercício de juros compostos, porque eu peguei ele de um site
que estava dedicado a juros compostos, tá? Mas é igual eu falei para vocês. Se um dia um exercício não falar nada, tem uma inclinação maior para juros compostos, porque na vida real os juros geralmente são considerados como sendo juros compostos. Raramente, nem sei se existe algum banco, alguma instituição que cobra juros simples das pessoas, tá? Acho que não existe isso. Bom, então vamos lá. Então é o seguinte, imagine que você deixou 5.000 reais na poupança. Depois de 1 ano e meio, você foi lá e você já estava com 11.000 reais. Teve um aumento grande no seu dinheiro. Para que houvesse esse aumento, deve ter havido alguma taxa mensal ou anual para fazer com que esse dinheiro aumentasse tanto. Qual foi essa taxa? É isso que o exercício está perguntando para você. Então vamos lá. Então, o capital é 5.000. O montante é 11.000. E o tempo é 1 ano e meio. 1 ano e meio é a mesma coisa que 1,5. Vou colocar 1 ano e meio. E o exercício quer que a gente encontre a taxa. Vamos lá então. Bom, galera, aqui é o seguinte, o exercício quer que você encontre a taxa que foi aplicada, né? Essa taxa, ela pode ter sido aplicada mensalmente, anualmente, diariamente, enfim, de diversas formas. Se você resolver esse exercício deixando o tempo em ano, igual está aqui, a taxa que você vai ter encontrado é uma taxa anual. Se você transformar esse tempo para mês, aí a taxa que você vai encontrar é uma taxa mensal. O exercício, ele não especifica o que ele quer, então em tese você poderia deixar do jeito que você quiser, ou em ano ou em mês. Mas, se você for deixar em ano nesse exercício aqui, o tempo vai ficar 1,5. Aí 1,5 vai ser difícil de você resolver essa conta deixando 1,5 por causa da vírgula aqui, ó, por não ser o número inteiro. Então, quando isso acontecer, eu recomendo que você passe para a mensal para que o número fique inteiro, beleza? Então, 1 ano e meio tem 18 meses. Se a gente for passar para o mensal. Mais para frente vocês vão ver por que que fica difícil deixar 1,5. Fica mais difícil. 1 ano tem 12 meses, meio ano 6 meses, aí 12 mais 6 dá 18. Bom, então vamos então, galera. Então a gente vai utilizar essa fórmula aqui, porque aquela outra fórmula não tem a letra I. Então não tem como a gente encontrar a taxa utilizando aquela outra fórmula. Então a gente vai utilizar essa. Então vai ficar, o montante é 11.000. O capital é 5.000. Que multiplica 1 mais a taxa. A taxa eu não sei, vou repetir a letra I. Se você quiser chamar de outra letra, você pode. E o tempo eu vou colocar 18. Muito bem. Aí aqui, galera, em tese, a gente começa resolvendo parênteses, né? Só que aqui não vai ter como por enquanto, por causa dessa letra I aqui. Então, o que eu vou fazer? Como esse 5.000 está multiplicando parênteses, eu posso passar ele para cá dividindo. Então, eu vou passar ele dividindo. Então, vai ficar 11.000 dividido por 5.000
Se você quiser cancelar os zeros, fica mais fácil, fica 11 dividido por 5 e o parênteses vai ficar aqui. Aí 11 dividido por 5 dá 2,2. Bom, galera, aí a gente chega no momento determinante aqui na nossa conta, né? O que que acontece? Como a gente quer encontrar a letra I, a gente tem que isolar ela. Mas para isolar ela, eu tenho que tirar esse 18 daqui de cima, do expoente. Tem que tirar o 18 do expoente. Como que faz para a gente tirar esse 18 daqui? Vamos relembrar algumas coisas. Provavelmente você já resolveu alguma conta em que aparecia isso aqui, por exemplo. X ao quadrado igual a 2. Para você encontrar o valor do x nessa conta, você tem que tirar o 2 aqui do expoente. Como que faz para tirar esse 2 do expoente? Você tem que colocar uma raiz quadrada dos dois lados. Colocando uma raiz quadrada dos dois lados, o que que vai acontecer? A raiz quadrada, ela tem um 2 invisível aqui no índice da raiz. Esse espacinho aqui se chama índice. Ela tem um 2 invisível lá. Aí esse 2 é cancelado com esse 2, o x sai para fora. E aqui a gente tira a raiz quadrada do 4 é 2, x é igual a 2. Além de fazer isso, na verdade a gente teria que colocar um mais ou menos aqui. Só que aqui na nossa conta, como a gente está trabalhando com dinheiro, não vai ser necessário colocar esse menos. Por isso que eu não estou colocando esse mais ou menos aqui. Muito bem. E se tivesse assim, ó, x a terceira igual a 8? O que a gente poderia fazer para tirar esse 3 daqui de cima? A gente poderia colocar uma raiz cúbica dos dois lados. Professor, por que tem que colocar dos dois lados? Em uma equação, tudo que você for acrescentar nela, você tem que acrescentar dos dois lados. Porque se você não acrescentar dos dois lados, essa igualdade é quebrada e ela não pode ser quebrada. Seria como se fosse uma balança e você colocasse mais peso de um lado do que do outro. Você pega uma balança daquelas balanças que tem dois pratos, um de cada lado. Se você colocar mais peso de um lado, ela vai pender mais para um lado. Logo, deixa de ser igual. Então é a mesma coisa aqui na equação. É como se a igualdade ela está estabelecida. Se você acrescentar uma coisa só de um lado, a igualdade é quebrada. Então, para garantir que a igualdade se mantenha, tudo que você for acrescentar, você tem que acrescentar dos dois lados. Bom, aí aqui, o que aconteceria depois? O 3 cancela com esse 3, x sai para fora, e a raiz cúbica do 8 é 2. O que é uma raiz cúbica? É um número que você multiplica por ele mesmo 3 vezes, que dá isso aqui. Ó. Então, 2, deixa eu apagar. 2 vezes 2 vezes 2, 3 vezes, é igual a 8. Então, a raiz cúbica de 8 é 2. Beleza? Outra forma de entender aquilo ali é o seguinte, ó, o 8 ele é a mesma coisa que 2 elevado a 3. Então, se eu colocar o 2 elevado a 3 aqui, esse 3 cancela com esse 3, o 2 sai para fora e fica assim. Da mesma forma, se fosse x à quarta igual a 16. Aí você poderia colocar uma raiz quarta dos dois lados. Aí esse 4 cancela com esse 4, o x sai para fora. E raiz quarta de 16 dá 2. Porque 2 elevado a 4 é 16. Aí esse 4 cancela com esse 4, fica só o 2. Ok? A gente vai ter que utilizar esse mesmo raciocínio aqui na nossa conta que a gente vai fazer agora. Então deixa eu apagar isso aqui.
Bom, galera, vamos resolver esse cálculo aqui então. O que acontece, galera? Eu fiz essa conta aqui, aí utilizando essa calculadora do computador, não ficou certo. Não sei o que aconteceu, por que não ficou certo. Só ficou certo eu fazendo com a minha calculadora mesmo. Mas eu lembro que quando eu fazia com o celular, dava certo. Então, quando você for fazer, você vai tentar assim, ó, deixa eu apagar aqui. Você coloca 2,2 elevado a 1 dividido por 18. Opa, peraí, deixa eu corrigir aqui. 2,2 elevado, abre parênteses, 1 dividido por 18. Você vai fazer dessa forma. Só que aqui não é esse o resultado. Aí assim, caso você não queira correr esse perigo de errar, o que você pode fazer? Você pode dividir 1 por 18 primeiro e depois você eleva o 2,2 a esse número. Então vamos fazer isso. Eu vou dividir 1 por 18, só para ver quanto que dá. Aí deu 0,05555. Então vai ficar 2,2 elevado a 0,05555. Aí dá esse número aí, ó. Beleza? Eu vou escrever esse número aí no caderno, peraí. No caderno não, no quadro. Então deu 1,04478. Eu arredondei, tá? E aqui eu vou repetir o 1 mais i. Aí como eu quero isolar o i, eu vou passar esse 1 para cá subtraindo. Então vai ficar isso daqui. Menos 1 igual a i. Então o nosso i, galera, é 0,04478. Aí para deixar em forma de porcentagem, é só você multiplicar por 100. Para multiplicar o número que tem vírgula por 100, é só andar 2 casas para a direita com a vírgula. Então, colocando a vírgula aqui, vai ficar 4,478% ao mês, porque a gente transformou o tempo para meses. Então é isso. Para que esse dinheiro, que era 5 mil, se transformasse em 11 mil, depois de 18 meses, a taxa teve que ser de 4,478% ao mês. Ok? Então é isso. Espero que vocês tenham entendido. Aí, galera, como já está muito tarde aqui, eu vou deixar para gravar um vídeo explicando o caso em que a gente encontra o tempo no próximo vídeo. Então, tem exercícios que pede para a gente encontrar o tempo. Aí eu vou deixar para mostrar isso para vocês em um próximo vídeo, ok? Então é isso aí. Qualquer dúvida pode me perguntar pelo WhatsApp. Até a próxima.